Esse vídeo é uma continuação dos exercícios da atividade que nós faremos como preparação para avaliação diagnóstica na segunda série. Então, o item 19. Observe as equações a seguir. Equação 1. X mais 3 igual a 10. Equação 2. X ao quadrado mais 2x mais 3 igual a 0. Equação 3. X que multiplica x mais 3 igual a 2. Equação 4. X mais 2 igual a 2x mais 3. E 5. X mais 1 igual a 7. Quais das equações apresentadas correspondem a equações polinomiais do primeiro grau? Aqui é só para a gente identificar quais dessas equações são equações de primeiro grau. Para ser uma equação de primeiro grau, o maior expoente da variável tem que ser 1. Então, veja aqui, x mais 3 igual a 10 é uma equação do primeiro grau. Já essa aqui, x ao quadrado mais 2x mais 3, eu tenho expoente 2. Então, ela é do segundo grau. A terceira equação, embora apareça assim, olhando o x, nós devemos aplicar a distributiva aqui, ó. Quando a gente aplica a distributiva, x vezes x, x ao quadrado. Então, ela passa a ser do segundo grau, né? E a 4, né? X mais 2 igual a 2x mais 3. É uma equação do primeiro grau. E a 5, x mais 1 igual a 7, também é uma equação do primeiro grau. Então, dentre essas, quais são do primeiro grau? A 1, a 4 e a 5. Alternativa correta, letra D. Item 20. Considere a função f de x igual a 4x mais 5, definida de reais em reais. Os valores numéricos para f de 2, f de menos 3 e f de 7 são respectivamente. O que nós queremos aqui? Calcular as f's dessa função. Foi pedida a f de 2, a f de menos 3 e a f de 7. A função dada no exercício foi a função f de x igual a 4x mais 5. O que nós devemos fazer aqui? Para calcular a f de 2, aonde tem x, eu substituo por 2. Para calcular a f de menos 3, aonde tem x, substituo por menos 3. E para calcular a f de 7, aonde tem x, substituo pelo número 7. Então, fazendo o cálculo para a f de 2, temos 4 vezes 2 mais 5. 4 vezes 2, 8. 8 mais 5, 13. A f de menos 3, 4 vezes menos 3 mais 5. 4 vezes menos 3, menos 12. Menos 12 mais 5, menos 7. E a f de 7, 4 vezes 7 mais 5. 4 vezes 7, 28. 28 mais 5, 33. Então, a resposta, 13, menos 7 e 33. Alternativa correta, letra C. E item 21. O item 21 também diz respeito às funções e pede para a gente calcular as f's. Então, item 21. Considere a função f de x igual a menos 2x menos 1, tal que a f está definida nos reais aos reais. Qual é o valor de f de menos 2 mais a f de 3? Então, vejam que nessa aqui, ele nos deu a função f de x. Qual foi a função? Menos 2x menos 1. Aqui nós vamos calcular a f de menos 2, calcular a f de 3.
E depois, nós faremos a soma, que ele quer f de menos 2 mais f de 3. Então, o que é a f de menos 2? Onde tem x, substituo por menos 2. Então, temos menos 2 vezes menos 2, menos 1. Menos vezes menos, mais. 2 vezes 2, 4. Então, 4 positivo, menos 1. 4 menos 1, 3. O que é a f de 3? Menos 2 vezes 3, menos 1. Menos vezes mais dá menos. 2 vezes 3, 6, menos 1. Menos 6, menos 1, menos 7. Vamos agora à questão. O que a questão nos pede? F de menos 2 mais a f de 3. Qual foi o valor da f de menos 2? Foi 3. Qual foi o valor da f de menos 3? Foi menos 7. Mais vezes menos, menos. Então, 3 menos 7, menos 4. Esse é o resultado da soma pedida. Alternativa correta, letra B. A f, né, a somatório da f de menos 2 mais a f de menos 3 é igual a menos 4. Exercício 22, item 22. Um triângulo retângulo possui sua hipotenusa medindo x centímetros e seus catetos medindo 13 centímetros e y centímetros, respectivamente. Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre os lados desse triângulo retângulo. Primeiro, vamos desenhar esse triângulo para nós termos uma noção. Então, ele disse que nós temos um triângulo retângulo, né? Então, eu vou colocar aqui o ângulo reto. Nós sabemos que a hipotenusa é o maior lado. Então, esse aqui, ó, seria a minha hipotenusa. E os outros dois lados que sobram são os catetos. No caso, ele diz hipotenusa medindo x centímetros, né? Então, a hipotenusa mede x. E seus catetos medindo 13 e y centímetros. Então, um cateto mede 13 e o outro mede y. Nós sabemos que aqui nós temos a hipotenusa, que eu vou representar por A, e os catetos, um eu vou chamar de B, o outro eu vou chamar de C. O teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, é só substituir. Quem foi a hipotenusa? Foi o x ao quadrado. Quem foi o b? No caso aqui, eu troquei, coloquei c e b, mas vai ser essa aqui, tá bom? Então, deixa eu só trocar aqui para ficar semelhante à questão. E o b, y ao quadrado. Então, a alternativa correta será x ao quadrado igual a 13 ao quadrado mais y ao quadrado, que é a letra C. Se por acaso você tiver escrito x ao quadrado igual a y ao quadrado mais 13 ao quadrado, também não tem problema nenhum, tá? É só trocar a posição para ficar equivalente à alternativa que ele deu aqui na posição, tá bom? Então, esse é o nosso item 22. Vamos ao item 23, também sobre triângulos retângulos. Observe o triângulo retângulo a seguir. Então, veja que aqui eu tenho o ângulo de 90 graus, 17 centímetros é a minha hipotenusa, x e 8 são meus catetos. O valor de x na figura é, então, aqui a hipotenusa e aqui os catetos, B e C. Vamos substituir no teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem foi a minha hipotenusa? 17. Quem foi o B? X. Quem foi o C? 8. Então, todos elevados ao quadrado. O que é 17 ao quadrado? 17
vezes 17, que equivale a 289, igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado, 64. Como eu quero descobrir o x ao quadrado, passo ele para o primeiro membro, troco o sinal, 64 menos 289. Então, menos x ao quadrado, 64 menos 289 dá menos 225. Todas as vezes que a incógnita for negativa, multiplicamos por menos 1. Multiplicando por menos 1, alteramos o sinal da igualdade. Então, temos que x ao quadrado é igual a 225 positivo. Vamos passar a potência para o segundo membro. O inverso da potência é a raiz. E vamos extrair a raiz de 225, que é igual a 15. Então, qual é o valor da medida x que nós estávamos procurando? 15. Alternativa correta, letra D. Vamos. Item 24. Segundo historiadores da matemática, a análise de padrões como os ilustrados a seguir possibilitou a descoberta das triplas pitagóricas. Observe que os números inteiros 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e 5 ao quadrado, representados respectivamente pela segunda, terceira e quarta figuras, satisfazem o teorema de Pitágoras. Dessa forma, 3, 4 e 5 é uma tripla pitagórica. Os quadrados representados pelas quarta, 11ª e enésima figuras determinam outra tripla pitagórica, sendo o valor de n igual a 10, 12, 14, 16 ou 20. Primeiro, nós vamos observar essas figuras que nos foram dadas aqui. Veja que na figura 1, eu tenho 2 quadradinhos na linha, 2 na coluna, 4 no total. Então, na figura 1, tenho 2 pontinhos de cada lado. Na figura 2, eu já tenho 3. Na figura 3, eu já tenho 4. Na figura 4, tenho 5. E na figura 5, eu tenho 6. Se nós fizermos os quadrados desses números, nós vamos obter a totalidade de pontos. Então, por exemplo, na figura 1, 2 ao quadrado, que equivale a 4. Na figura 2, 3 ao quadrado, que equivale aos 9 pontinhos. Na figura 3, 4 ao quadrado, que equivale aos 16 pontinhos que nós temos aqui. E assim sucessivamente. O que nós podemos observar é que sempre tem um pontinho a mais, né? Eu faço o quadrado de um pontinho a mais em cada figura. E aí eu quero saber a quarta, a 11ª e a enésima figura. Então, veja aqui, na quarta figura, quantos pontinhos nós temos aqui? 5. Então, quer dizer que na 11ª, eu terei um a mais, no caso, 12. E na enésima, né, eu terei um a mais, no caso, n mais 1. Ele já deu a dica da tripla pitagórica que satisfaz ao teorema de Pitágoras. Então, para isso, nós vamos substituir no teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aqui, nós temos a seguinte questão. Quem é a hipotenusa, né? A hipotenusa é sempre o maior lado. Então, o maior lado aqui será o meu enésimo lado. Então, que terá medida n mais 1 ao quadrado. É o total de pontinhos que ele tem. B e C são catetos. Posso colocar qualquer um dos dois. 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. N mais 1 ao quadrado é um quadrado da soma. Então, eu vou resolver fazendo primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Vou conservar isso aqui por enquanto. Igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, temos que n ao quadrado mais
2 vezes n vezes 1, 2n, mais 1 ao quadrado é 1, igual a 5 ao quadrado, 25, mais 12 ao quadrado, 144. Vou passar todos os elementos para o primeiro membro. Então, tenho n ao quadrado, mais 2n, mais 1. 25 vem para o primeiro membro, menos 25. 144, menos 144, passando para o primeiro membro. Agora, vamos resolver essa equação. Então, temos que n ao quadrado mais 2n, e aqui, ó, 1 menos 25, menos 24. Com menos 144, dá menos 168, isso é igual a 0. Agora, nós temos uma equação do segundo grau. Então, nós vamos resolver essa equação do segundo grau. Para isso, vamos usar a fórmula de Bhaskara. Primeira coisa que nós vamos fazer é retirar, né, os coeficientes A, B e C. Então, retirando os coeficientes, o valor de A é 1, de B é 2 e de C é menos 168. Vou passar para a próxima folha para nós finalizarmos a questão. Então, de acordo com esses elementos, o A vale 1, o B 2 e o C menos 168. Vamos calcular o delta da equação. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Depois vamos calcular o valor de N, menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A, que é a nossa fórmula de Bhaskara. Então, delta é igual a... Quem foi o B? Foi 2. Então, 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que foi 1, vezes o C, que foi menos 168. Então, delta é igual a 2 ao quadrado, 4, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 168 dá 672. 4 mais 672, 676. Vamos agora calcular o valor do N. Então, o N é menos o B, que foi 2, mais ou menos raiz de delta, 676, sobre 2 vezes A, que foi 1. Então, N é igual a menos 2, mais ou menos. Qual a raiz quadrada de 676? 26. 2 vezes 1, 2. Então, temos o N' e o N duas linhas. N', menos 2 mais 26 dá 24. 24 dividido por 2 dá 12. Quer dizer que eu tenho 12 números ali, né? 12 pontinhos. E menos 2 menos 28, menos 26 dá menos 28. Dividido por 2, menos 14. Esse 14 não satisfaz o nosso problema porque ele é um valor negativo. Não tem como eu dizer que o lado vale menos 14. E sim, o lado vale 12. Então, 12 é a nossa solução correta. A alternativa correta, então, que nós vamos assinalar, será a letra B. Nós temos, então, 12 valores aqui, é o valor do N.